Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Passagens entre cidades de São Paulo vão subir até 18%. Ibama proíbe Petrobras de procurar petróleo na bacia da foz do Rio Amazonas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo autorizou o reajuste das passagens de ônibus intermunicipais. Roberto Tomé, boa noite para você. E de quanto vai ser esse reajuste, hein, Tomé? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O aumento vai ser de até 18% no preço das passagens de ônibus intermunicipais. A passagem de São Paulo até Santos, por exemplo, vai passar a custar R$ 38,23. Já de São Paulo para Campinas fica em R$ 47,04. De acordo com a agência, o aumento não será aplicado nos ônibus administrados pela EMTU, a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo, que circulam na região metropolitana da capital. A medida vale apenas para as linhas sob gestão da Artesp. O aumento começa a valer no dia 1º de julho. Salsi. Obrigada, Tomé, pelos detalhes. O Ibama negou licença à Petrobras para explorar petróleo na bacia da foz do Rio Amazonas. O Matheus Scavazini chega agora de Brasília com as informações. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. A decisão seguiu recomendações da Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama, que apontou inconsistências técnicas da Petrobras. Essa é a segunda vez que o órgão ambiental nega pedidos da estatal para explorar petróleo na região que fica no litoral do Amapá. No primeiro, em 2018, o pedido envolvia a licença para 5 blocos sob controle da empresa. O Ibama destacou a necessidade de se retomar de forma mais breve possível os estudos ambientais sobre a exploração de petróleo na bacia da foz do Rio Amazonas. Esses estudos vão permitir a identificação de áreas onde as atividades envolvendo petróleo e gás não podem ocorrer por causa dos impactos ambientais. A Petrobras ainda não comentou a decisão. Salsi. Obrigada, Matheus. Milhares de trabalhadores saíram às ruas para protestar contra a crise econômica na Argentina. Os manifestantes pediam melhores salários para enfrentar a inflação, que está acima de 108% no acumulado de 12 meses. Eles ameaçam acampar em uma das principais praças de Buenos Aires para pressionar o governo de Alberto Fernandes. Cerca de 40 países assinaram um acordo para a criação de um sistema de compensação pelos danos causados pela invasão russa na Ucrânia. A correspondente Silvia Kikuchi está em Hiroshima. Ela tem os detalhes para a gente. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. Uma boa noite a todos aí no Brasil. Todos os integrantes do G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, assinaram um acordo que prevê o registro de denúncias de vítimas, perdas humanas e materiais. É o primeiro passo para pedir reparações à Rússia. Os líderes do G7 se preparam para o início das reuniões nesta sexta aqui na cidade de Hiroshima. A segurança foi reforçada para evitar atentados. O presidente Lula chega no mesmo dia para participar como convidado. Salsi. Obrigada, Silvia. Aqui no Brasil, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou de um evento em Brasília. Ele falou sobre a necessidade do país em atrair investimentos e sobre a reforma tributária. O presidente em exercício, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, classificou o sistema tributário brasileiro como complexo e fez um apelo aos parlamentares pela votação da reforma tributária para melhorar a segurança jurídica e atrair investimentos. Estou otimista, eu acho que está maduro o projeto de reforma tributária, bastante discutido, debatido. Eu acho que ela não é uma obra acabada e perfeita, mas ela vai ajudar muito, porque ela traz eficiência econômica, simplificação, ajuda nas exportações. Alckmin também chamou a atenção para o custo Brasil,
Conjunto de fatores como juros altos, alta tributação e dificuldades estruturais que aumentam as despesas das empresas e afastam investidores no país. O custo Brasil não é uma causa só, mas um conjunto de fatores que tornaram o Brasil caro antes de ser rico, porque normalmente os países ricos são mais caros. Então essa agenda de competitividade, ela é muito importante. Com o embarque do presidente Lula para o Japão, esta é a 6ª vez que Alckmin assume o exercício da presidência. Desde que assumiu, Lula já fez 5 viagens e visitou 9 países: Argentina e Uruguai, Estados Unidos, China e Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão. Depois de retornar do país asiático, onde participa como convidado da cúpula do G7, o grupo de países mais industrializados do mundo, Lula deve diminuir o ritmo por conta das dores que vem sentindo na região do quadril nos últimos meses. O presidente passará por avaliações médicas, que poderão resultar até em cirurgia. Pelo menos 4 viagens estão previstas ainda para este ano: a reunião dos BRICS na África do Sul, a Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, o encontro do G20 na Índia e a COP28 nos Emirados Árabes. O Senado aprovou a indicação de Luiz Fernando Correa para o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Luiz Fernando é delegado aposentado e já foi diretor-geral da Polícia Federal. O cargo de diretor-geral da ABIN estava vago desde março do ano passado. Agora o futebol. 7 jogos movimentaram a noite pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apenas a partida entre Santos e Bahia terminou em 0-0. Já o Palmeiras deixou a classificação muito bem encaminhada. O Palmeiras recebeu o Fortaleza. Logo no comecinho do jogo, Rony roubou a bola no ataque e na disputa com Caio Alexandre, o árbitro marcou o pênalti. Rafael Veiga cobrou e colocou o Verdão em vantagem. Depois da cobrança de escanteio, 2 jogadores do Palmeiras tentaram e a cabeçada de Bruno Tabata acabou entrando. Perto do fim da partida, o colombiano Richard Rios marcou o terceiro. Final 3-0. O Fortaleza vai ter a dura missão de tentar reverter o placar no jogo da volta, daqui 2 semanas no Ceará. O São Paulo foi a Recife encarar o Sport, o único time da Série B que ainda está na disputa da Copa do Brasil. Luciano tocou na saída do goleiro e abriu o placar para o tricolor. Marcos Paulo completou o cruzamento e ampliou. Final 2-0 São Paulo, que pode até perder por 1 gol de diferença no jogo da volta, no Morumbi, que ainda assim fica com a vaga nas quartas de final. Atual vice-campeão, o Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro e os mais de 50 mil torcedores no Mineirão. E não foi dessa vez que Vanderlei Luxemburgo venceu a primeira com o timão. Paulinho marcou 2 vezes e garantiu uma boa vantagem ao time mineiro para o jogo da volta em São Paulo. A final da Liga dos Campeões da Europa foi definida nesta quarta-feira. A Inter de Milão vai enfrentar o Manchester City. Depois do empate em 1-1 na primeira partida, o City decidiu a vaga em casa contra o Real Madrid. Em busca do título inédito, a equipe inglesa foi intensa o tempo todo e, com pouco mais de 20 minutos de jogo, abriu o placar nessa bomba de Bernardo Silva. Depois, o português estava no lugar certo e na hora certa para fazer mais um. Teve também gol brasileiro, mas foi contra, de Éder Militão. E ainda deu tempo de Julián Álvares fazer o 4º e carimbar o passaporte do City para a grande final da Liga. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.